Eu sou o André Sá. Eu sou o Rafael Vestrup. Estamos na juntos. quadra com Silvio Bastos. Juntos na quadra Tá. com Silvio Bastos. Estamos juntos na quadra com Silvio Bastos. Tem a olhadinha. Estamos juntos, né? Eu sou o André Sá. Eu sou o Rafael Vestrup. Estamos juntos na quadra com Silvio Bastos. Que isso, Isso aqui é trabalhar- profissional. De volta aqui agora com a playlist dos encontros. E esse aqui é um encontro que eu, depois que soube que esse encontro foi importante para os dois, eu faço a questão aqui de estar trazendo dois convidados que já tiveram as histórias contadas, já foram homenageados aqui no canal. Agora um encontro entre André Sá, Rafael Vestrup. Obrigado, presença, obrigado aqui por vocês estarem dividindo com todo mundo esse encontro de vocês. Prazer todo meu, né? Imagina um encontro desse, que maravilha. Tudo louco para reviver essas memórias. Vamos ver. Vamos ver. Obrigado, Silvinho, por mais uma vez abrir esse espaço e com certeza ainda mais especial do que aquela oportunidade que tive sozinho, porque estar com esse cara ao lado, podendo contar alguma história que a gente viveu, talvez ele não tenha a ideia, a importância que ele tem na minha vida. Então, super obrigado a gente poder compartilhar. E o Exatamente. convite está vindo exatamente por você. Quando a gente foi gravar o Bola da Vez, você comenta e fala da dimensão, da importância. E agora é com vocês. Quando que esse encontro acontece exatamente? Vocês lembram? Que dia foi? Que dia, na verdade, não, mas que momento da vida de vocês acontece esse encontro? Eu vou falar uma passagem aqui, porque tem dois momentos, o encontro profissional e o encontro pessoal, né? E a gente tem uma pequena diferença de idade, então eu já ali com 14 anos já ouvia falar muito do André Sá, o André tinha 16, 17 anos, já estava se destacando demais. E aí, lá em 1998, 99, e eu já estava na academia do Larry treinando, fazendo as pré-temporadas e tal. E eu lembro que num intervalo de treino, naquela época a gente gostava de surfar no intervalo e tal, principalmente o Guga gostava muito de surfar. E no intervalo do treino da manhã para tarde, a gente sai para o Guga surfar e a gente ia almoçar na praia, na beira da praia, para voltar para o treino da tarde. E aí tava o André, eu lembro direitinho, ele era Sem patrocinado. surfar, né? É isso que eu ia perguntar. Surfando não, né? Não, não, Mineiro, não, não. Mineiro surfando? Não. Mais fácil estar montado a cavalo. Mas Não. ele tinha o patrocínio do Banco Rural, eu lembro, ele estava com o Sim. uniforme, com o Banco Rural e estava ali na praia, porque ele estava naquela época, a temporada dele eu sei que acabou mais tarde, ele estava num períodozinho de descanso. Então eu lembro que o primeiro encontro pessoal meu com o André foi final de 1998, dezembro de 98 para 99. Como se fosse um mini ídolo. Ah, sim. Ídolo não. Não, isso Baita não. ídolo, né? Não, o bicho é da mesma idade, É. idade, ali treinando, numa boa. Não, mas eu acho que a idade não, nesse momento não difere. Não, já tinha muita admiração, já conhecia muito, assim, o André logicamente, pelos resultados tenísticos dele. E você, nesse momento, você lembra desse Vou momento ser honesto, específico? esse momento Eu específico eu não É, lembro. porque você é o ídolo, na Entendeu? verdade, ali era o Não. fã. O fã sempre lembra, né? O ídolo não vai lembrar. Não, mas não é isso, mas naquela época ali que a gente treinava no Larry, sempre aparecia, sempre tinha uma rotatividade grande, jogadores vindo, principalmente ali de Santa Catarina, treinando bastante. O Larry gostava de convidar bastante gente. Então passavam bastante garotos por ali, meninos treinando. Então foi uma época fenomenal, uma época incrível. Eu começava a ter os primeiros contatos ali com Santa Catarina, o pessoal do Sul. Então aconteceu de uma maneira legal e que as coisas dali para diante foram só histórias. É, a primeira vez que você entrou na quadra para treinar com ele, o que você sentiu? Primeiro orgulho, né? Eu acho que eu lembro bem que a história começa mesmo, agora a parte profissional, em 2009. A gente já se conhecia bastante, nesse momento a gente já tinha um contato bacana, uma relação que a gente trocava muito, assim, mas nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar com o André. Mas quando é que o contato profissional surge? Na Copa Davis. Mas aí você já coach. Sim, em 2009, coach, Sim, né? Coach. Mas aí eu estava de chefe de equipe da Copa Davis desde 2007. Brasil e Canadá no Costão. O André já fez a dupla com o Guga. E a gente ganha do Canadá e ali a gente começa a estreitar a relação. Em 2009, vou fazer o curso da ITF nível 3 em Valência. E a gente, numa brecha do curso, eu vou a Barcelona, que era a folga do curso, e o André e o Marcelo iam jogar o ATP 500 de Barcelona. E aí o André, o Dani,
treinando ali a equipe Centauro, mas o Bruno também era da equipe Centauro e Isso. tal. Eram os três, ele, o Marcelo e o Bruno, e o Dani era o treinador. E o Marcelo, o André fala assim, cara, vem aí, começa a participar, aprender um pouco e tal, ter essa primeira oportunidade. E eu ia para a quadra, basicamente com o André dando essa chance. E a partir dali, depois surge uma oportunidade que o André me abre, que era eu estender o meu curso. Quando terminaria o curso, na semana seguinte, tinha o ATP de Kitzbühel. Aí o André convida também. E aí realmente a nossa história profissional, com a oportunidade que o André abre, se torna mais estreita, porque acaba que o André e o Marcelo, depois de 9 meses, ganham um título. É. E, O cara enfim, chegou chegando, entendeu? Foi ali ver um E pouquinho em só Barcelona. contextualizando, quando você fala o Daniel Melo, Daniel Melo. irmão e treinador do Marcelo Melo. É. E então E você aí, meio que se mete no meio de uma turma de mineiro, né? Porque sim. os três Dani, mineiros. Marcelo, Os três Bruno, mineiros. André, e aí chega o Catarina ali para Catarina fazer o título. bagunçar. Para pra fazer o bagunçar. título, né? Falar Pô, o maionese e comer pão de queijo. mas foi demais. Eu sabia já, a gente tinha já essa conexão, né? Que treinador é muito isso. Obviamente o cara tem que Sim, você entender tem de que ter, tênis, claro. só que aqui é igual um jogo de dupla. Você pode ter dois jogadores excelentes, só Que que não a fecha, né? química não fecha, e você tem dois jogadores de repente num nível inferior, mas a química juntos é tão boa que Sim. levanta o nível. E foi esse sentimento que passou, pô. Ele tá aqui, obviamente entende de tênis. O cara para a vida inteira jogou, treinou pessoas, etc. E estamos ali, trouxe uma vibe incrível pro time. Pô, vamos continuar. Chegamos em Kitzbühel, isso aí, tinha mais de um ano que a gente não ganhava um título. Bum, emplacou já na primeira semana, título campeões de Kitzbühel em 2009. E foi assim que eu falei, cara, agora vamos com tudo, né? Vamos com tudo, vamos viajar juntos, vamos ficar juntos. E ali você jogar com o Marcelo, O Marcelo. com ele de coach e o Dani com o Marcelo. O Dani com a gente. O Dani, na Também. verdade, a gente tinha a equipe Centauro, né? Que era eu, o Sim. Marcelo e o Bruno. Uhum. Mas o Bruno estava jogando, acho que com o Kevin Ulliet na época. É. Não estava em Kitzbühel, o Vestup já tava na Europa. Continua com a gente. Fez mais algumas semanas, só que aí depois, no final desse ano, eu e o Marcelo, a gente se separa. E aí eu falei, agora em 2010, agora eu preciso de alguém comigo. E aí você sai da equipe Centauro, ou acaba a equipe Centauro? Acaba a equipe Centauro, fica E só aí o Marcelo. você passa a ter o Rafa de coach. Exatamente. E aí com quem é o próximo parceiro? Com o Franco. Próximo parceiro, Franco Ferreira. Franco Ferreira. E a gente faz uma gira de Challengers, América do Sul, Brasília, aí ganha Brasília, ganha Costa do Sol, não era Costa do Sauípe, era lá Era perto de Salvador. Enfim, lá no resort, ganha 2 seguidos. É. Mas, de novo, sempre o André sempre teve muito esse olhar preocupado em dar oportunidade para jovens, né, treinadores. Assim, depois que eu também migrei da quadra para a parte administrativa, o André continuou dando oportunidade para outros treinadores. Mas esse ciclo nosso, ele continua. Então, ele inicia 2009 e ele vai até 2013, aonde mesmo eu estando na CBT já como executivo, a gente ainda faz o US Open 2013 juntos. Isso. Tu jogou com o Pavic, Mate Pavic, o croata. Lá ele era treinado pelo Félix Mantilla. Exatamente. E, enfim, ali se encerra. Mas isso que é o mais bacana, assim, porque dessa relação, primeiro, uma abertura, um cara que sempre foi super referência para todo mundo, né, dentro e fora da quadra. Preocupado em desenvolver novos treinadores. E a nossa relação, esse é o meu ponto de vista, ela extrapolava muito essa questão só de dentro da quadra. A gente tinha as nossas conversas de vida fora da quadra, durante os torneios. Acho que tinha uma troca muito de crescimento pessoal, eu acho que para os dois, e foi muito bacana. Eu, pelo menos, amadureci demais ao lado do André. E, querendo ou não, o André foi um dos selos, né, entre aspas, de qualidade para o meu nome no meio do tênis. No sentido de que, no momento que o próprio Jorge Lacerda faz um convite para mim para estar diretor do WTA 250 de Floripa, para depois assumir uma parte executiva na confederação, um selo de relação dessa pessoa com o meio, vindo na minha relação mais próxima com o André, foi fundamental para que abrisse essas portas para mim.
E não muito comum, né, você ter um coach mais novo que o jogador, né? Se você for parar para pensar e É. dar uma pesquisada aí. Mas é aquilo que eu falei, era toda a É, química, o a relação. relacionamento. Ele me ajudava, obviamente, e me organizava dentro da quadra, mas essas conversas fora da quadra é que é o principal. Os Eu acho que jantares, os cafés da manhã, os exatamente. momentos O- pós-treino que a gente senta ali e relaxa. Cara, vamos refletir um pouco. Pô, a gente tá sempre fora de casa, sempre viajando, sempre longe da exato. família. Vamos refletir aqui na nossa vida, o que que a gente quer fazer para frente. Vamos pensar um pouco além do tênis. E aí o Rafa era um super companheiro para essas coisas. Vocês, quem joga, quem viaja, você fica, sei lá, quantidade de semanas absurdamente alta fora. Uhum. E se você consegue ter um pouquinho de, não sei se a palavra é essa, mas de carinho, de aconchego, né? De poder ter algo semelhante com a casa, mesmo estando fora, é a melhor maneira possível de você encarar uma vida que é desgastante, que, enfim, você está sempre ali e vai perder quase toda semana. Vai ter, obviamente, uma semana que ganha e perde. E se você não olhar para fora e ter uma pessoa que você se entenda, que você se corresponda, e dá para ver claramente o quanto isso aí foi fundamental na vida de vocês. Com certeza. Indo agora um pouquinho para fora da quadra, você continua jogando, mas a relação coach-jogador termina. Termina. Mas você continua jogando e ele vai Isso. para o outro lado. É. Com essa sua mudança, você vai para o outro lado, você ainda continua jogando. Como é que continua a relação de vocês, não mais coach-jogador, mas enfim, ele indo para a gestão, ele indo para a administração, e depois você acaba indo também para a gestão. Mas Isso. como é que é esse passo a passo? Não, eu acho que foi natural. Foi natural. Eu consegui ver, assim, o Rafael estava mudando, tomando decisões na carreira dele que eram importantes e válidas. Eu achei que eu sempre apoiei, cara. Vai, eu acho que é o momento certo, eu acho que é a hora certa de você fazer essa transição. Nunca é fácil. Eu sempre falo, E nunca é você via fácil. no coach o perfil do gestor? Com certeza, É. com certeza. Principalmente uma pessoa organizada. Esse é o primeiro critério que está sempre no horário, super profissional, super organizado. Falei, cara, você tem o perfil. Teve o convite do Jorge Lacerda na hora certa, a gente teve a conversa, falei, cara, com certeza. Acho que a gente teve o nosso ciclo aqui. Como ele falou antes, eu gostava nessa fase final, não fase final, fase de duplas da minha carreira, de cara, não vou ter um treinador fixo, mas vou trazer pessoas comigo, tirarem ela da zona de conforto e falar, pô, comecei com o Bruno Volkmann, que era um garoto lá de Blumenau, que começou a viajar comigo, o Ramon Simonetti, também que era um treinador que começou a viajar comigo, Guilherme Balboa, que agora ainda está no circuito também, começou a viajar nesse mesmo esquema, cara, vem, vamos aprender juntos, entendeu? Eu sempre falei isso, eu também estou ensinando, mas aprendendo. Sempre que você está sentado do lado de alguma pessoa, a vida dela é um aprendizado para Sim. você também. Então, foi um processo natural. Ele fala, cara, eu estou com essa oportunidade na CBT. Falei, cara, vai fundo, vai com tudo, eu vou continuar jogando. Nosso relacionamento pessoal, 100% sempre. Nunca tivemos nenhum conflito, nenhuma discussão, sabe, algo que incomodou um ao outro. E continuamos nessa. Ele partiu para essa carreira na Confederação e eu continuei jogando a duplinha. Jogando uma Jogando a duplinha. duplinha. Mas é bom lembrar também que conquistamos um título de ATP juntos, né? O ATP de Metz, né? Nessa época eu estava jogando com o Jamie Murray e que foi uma vitória importante até na final contra o Marcelo Melo e o Lucas Dlouhy, mas isso é importante, que mostra também a credibilidade e o trabalho que foi feito, né? E uma das melhores histórias que a gente tem também é a viagem pós-Metz Por favor. até Bangkok. Vambora. Ué, você A começa e gira. não termina? Vambora. Não, a gira terminava o US Open, tinha esse torneio de Metz nos Estados Unidos, depois começaram a gira na Europa, em Metz na França, e depois tinha a gira da Ásia. Só que o ranking estava ali 40, 45, não entrava em Xangai no Master 1000. Então a decisão era, cara, vamos jogar Metz, ou a gente fica na Europa e joga um challenge de 125 mil, ou a gente vai para Bangkok arriscar outro ATP Tour. Beleza. Chegamos lá, falei, cara, vamos para as cabeças, vamos arriscar, vamos arriscar, estamos bem, estamos com o parceiro fixo, o James jogando bem, lá, beleza. Chegamos lá, pum, campeão de Metz. Aí dia seguinte, voo para Bangkok, né? Primeiro trem,
Metz, Paris. Paris, Bangkok. Não sei o que aconteceu com o assento do Rafa. Com o quê? Com assento? O assento do avião. O seu ou o dele? O dele. Ah, o dele. E, obviamente, como a gente sempre marca a passagem para sexta-feira. Claro, fomos para a final, tem que mudar para domingo. Mas já tá no lucro. Né? Pega qualquer assento, vamos embora. O bicho no meio, assento. Não, Fila de 5. não reclinava. Cara, e eu consegui um corredorzinho todo, cara, juro, toda vez que eu olhava para trás, esse cara não aguentou, levantou, ficou no banheiro, velho, assim em pé, ó, encostado. 12 horas. Eu só vi ele assim, ó. Por quê? Um detalhe. Não, ele viajou na saída de emergência, ele se deu super bem, tinha um espacinho lá no corredor, saída de emergência. Eu peguei uma fila de 5, eu caí no meio. 2 pessoas aqui, eu e 2 pessoas ali. E a pessoa do meu lado era um pouco mais espaçosa. Sim, sempre tem, né? E daqui a pouco, queria puxar assunto para ver o desenho animado. Eu era um adulto que gostava de ver desenho animado. Só que eu simplesmente, as minhas pernas não cabiam. Cabia, não reclinava, daqui a pouco começou a me dar um... Eu não tenho problema zero com o avião, mas começou a me dar uma fobia. Se você tivesse, você tinha um problema... Quantos voos foram ano passado que você falou? 170. Se você tivesse problema com o avião, era melhor você mudar de... Mas nesse aí começou a me dar uma fobia porque eu estava enclausurado ali. E aí, na hora que decola, eu vou falar com a aeromoça, eu falo, pô, eu não caibo ali. Não é que eu não caibo, não reclina. Assim, ó, lotado, o senhor tem sorte de ter entrado no avião, não tem mais um lugar, o senhor pode olhar, tal. E é bem isso que o André falou, ó, o senhor fica aqui com a gente na galeria, onde fica o banheiro aqui, pode ficar em pé, e algumas vezes eu libero o meu assento aqui, que é o assento da aeromoça, sim. e você de vez em quando senta aqui. Tá ali. Foram 12 horas de tortura. E aí tem toda a questão do jet lag, fuso horário, a hora que a gente chega em Bangkok, cansado, ele também cansado da viagem, então a gente fala, cara, vamos direto treinar, vamos suar esse jet lag. Melhor coisa. E a gente foi. Aí tem uma história interessante também. A gente foi na quadra secundária, que não era no complexo principal. A gente chega lá, aí fomos para a quadra, eu e ele, treinar. Daqui a pouco, era uma quadra meio que um ginásio multiesportivo e fizeram o piso lá para cá. A bolinha cai, uma arquibancada para fora. Vou pegar a bola, adivinha o que tem ali? Uma serpente desse tamanho, uma cobra desse tamanho. Eu falei, André! Puta, cara, essa viagem foi marcante. E a gente depois lutando para poder ficar acordado e adaptar o fuso. Mas e o que acontece em Xangai? Não, mas eu tinha um problema. Não, aí não entramos. Não entramos. Era Bangkok. Ficamos lá e não entramos. Então, depois do título, tudo isso e fomos embora. Não, mas jogamos Bangkok. Não, jogamos nas quatro. Só que eu naquela época, eu não sei se era um pouco ansioso, eu não dormia muito. E ainda tinha o problema do fuso horário. Então esse cara, ele percebia que eu acordava assim umas 4 da manhã, aí eu ficava só esperando, né, velho? Se o cara mexe, eu falava, e aí, velho, tá acordado? Esse aqui ficava assim, ó. Fingindo. Ele só botava a cobertinha assim, ó. Não fala comigo. Era o fake. Não fala Mas comigo. essa de dormir é melhor, Silvinho. Paris, Roland Garros, que a gente aluga o Airbnb. E aí, Tatá e o Kaká num quarto. 2 amigos aqui do Rio. O Bruno Soares e o Márcio Torres em outro quarto. E eu e o André num quarto. Não tinha cortina. Para economizar grana, pegaram o Airbnb, não sei o que, não tinha cortina. Eu já conhecendo a figura, que tem uma dificuldade enorme para dormir, falei, aqui não vai dar certo. E Paris no verão, 4 horas da manhã já tem sol, até 10 da noite. E esse aqui, no primeiro dia, desesperado. Claridade Daqui a pouco, velho, não tem como. Cheguei em Roland Garros, pelo menos naquela época, entrava na sala dos jogadores, ainda tem um jornalzinho diário, que vem a programação, vem a chave, vem aquela coisa toda. A gente volta pro apartamento, ele com uns 20 jornais. O tape do físio. Ele começa a fazer uma coisinha, eu falei, não acredito. Colando aqui o Uma jornalzinho. cortina de jornal, cara, para poder dormir. Cara, história. Olha só, cara, as histórias são maravilhosas, mas vamos fazer o seguinte, a gente vai fechar e volta pro segundo episódio, porque eu acho que tem uma coisa que eu gostaria de ouvir de vocês, né? Quando vocês saem os dois da quadra,
O Rafa primeiro, você depois, mas vocês vão para a gestão. Então, um pouquinho do que é o pós-quadra e o quanto cada um ajudou o outro nesse pós-quadra, mas fica à vontade para contar as histórias, porque essas histórias são maravilhosas. Pessoal, essa é a primeira parte aqui do encontro do Rafa com o André. A gente vai voltar na próxima semana e tem muita coisa para falar ainda. Valeu, obrigado, tchau, tchau.